Parte 2, para a gente finalizar nossa aula de hoje. Com a mão na massa, ainda na página 207, vocês vão responder a atividade do texto que a gente acabou de mencionar. E aí depois a gente vai para a página 209, que vai falar sobre os dados dos quilombolas. Por quê? Porque existem dados. Que são dados? Dados são apurações que foram feitas de estatísticas que chegaram-se a números, tá? E aí vocês vão ver que atualmente são mais de 80 mil famílias quilombolas vivendo em todas as regiões do Brasil. Tem ainda famílias quilombolas espalhadas por várias regiões, principalmente nas regiões Nordeste e Norte do nosso país. E tem aqui a quantidade e as que são reconhecidas. É importante que vocês leiam com atenção. Por quê? Porque traz informações para vocês, não que vá cair na avaliação de vocês, mas para que vocês tenham o conhecimento, não é? E com a lupa na mão é muito legal, porque traz aqui, ó, na página, uma atividade que tem lá no material de apoio de vocês. Na página 237 do material de apoio, há um mapa do Brasil e alguns círculos com números aproximados de processos abertos para reconhecimento de terras quilombolas. Recorte o mapa e cole em seu caderno. Em seguida, recorte cada círculo e cole um em cima da unidade federativa correta. Após finalizar seu mapa, dê um título a ele. Depois disso, você deverá responder a pergunta da proposta do professor. Por que você tem que responder essa pergunta? Que é que a tia vai colocar aqui agora para você, tá? Para você saber um pouquinho mais. Pedro Miguel Arcanjo, mais conhecido como Pedro Papiri, é um dos patriarcas de uma comunidade quilombola na cidade de Santa Cruz de Goiás, no estado de Goiás. Ele já tem mais de 100 anos e uma história viva no lugar. Olha só, ele já tem mais de 100 anos e ele é uma história viva do lugar onde ele vive. Os técnicos de fundação da cultura, da cultura Palmares, assim o descrevem. Então, a tia vai pedir para vocês fazerem o seguinte. Eu gostaria que vocês pesquisassem um quilombo dos Palmares próximo à nossa região sudeste, ok? Nós temos vários, mas a tia quer que vocês pesquisem um quilombo dos Palmares na nossa região do sudeste e uma comunidade quilombola em qualquer região do Brasil que não seja essa desse senhor, tá bom? Na página 210 vai falar sobre o censo agropecuário. Quem sabe o que é censo, hein? Lembra que a gente comentou que o censo ele faz o papel de como se fosse uma matemática? Ele apura a quantidade de pessoas que vivem por região e por localização, tanto de município, quanto de estado, quanto de regiões, tipo norte, sul, sudeste, centro-oeste, nordeste e norte. E o censo faz essa apuração. Hoje, o censo ele faz através das escolas, porque são as escolas que respondem o censo e aí dizem para esse órgão quantos anos a criança tem, se na casa da criança tem pai, tem mãe, tem filho, tem família. E essa apuração, ela é eletrônica e ela vai para uma estatística que estabelece se você é negro, se você é branco, se você mora numa região que é mais humilde, se você mora numa região que tem mais recursos, se mora em áreas de saneamento, se não mora em áreas de saneamento. Por quê?
porque através do censo, dessa apuração que o censo faz de todo o território, ele faz uma apuração geográfica de todo o território, ele consegue identificar isso. Então, é muito importante que vocês tenham esse conhecimento do que é o censo. Aqui tem um texto, tem uns gados e tem um casal, tá vendo? E aí, esse texto aqui vem trazendo aqui, falando sobre o IBGE e falando sobre o censo que a tia acabou de falar agora para vocês. E também fala sobre o censo rural, que também é um censo diferenciado, tá? E aí, o que eu quero pedir para vocês? Para vocês lerem esse texto, para a gente poder falar, para eu poder, na aula de resumo, passar para vocês exatamente a resposta do texto que vocês precisam. Então, eu preciso que vocês leiam o texto com atenção, porque o texto vai falar sobre a questão geográfica, a estatística que a tia acabou de falar agora, que é o IBGE, vai falar sobre a organização da agropecuária, vai falar sobre as florestas, as regiões agrícolas. Por quê? Porque o trabalho do censo é exatamente esse. É estabelecer o que cada região faz e a quantidade de pessoas que habita por região e como essas pessoas sobrevivem em cada região, ok? Na página 216 fala dos procedimentos, tá? E os procedimentos do censo agropecuário. No censo agropecuário, os técnicos do IBGE aplicam um questionário aos membros da comunidade, principalmente dos membros da comunidade quilombolas, que nós estamos falando dos quilombos, certo? Com o objetivo de levantar dados sobre a quantidade, sobre o quanto é produzido nas comunidades, quais são os principais itens e se a venda desses produtos nas regiões próximas a eles e etc. Esse processo é muito importante, pois coloca a comunidade quilombola como produtora de riqueza, ou seja, ajuda na economia do país. O resultado do último censo agro foram publicados em 2018 e o resultado dessa publicação está aqui nesse texto da página 211, tá? E fala que o início, no Rio, censo agro coleta dados da agricultura quilombola, tá bom? E aí vocês vão observar aqui que ele tá falando aqui, tá falando o período, ele tá falando o local, ele tá falando o que produzem, tá falando a quantidade de produção, tá falando sobre órgão. Olha como é importante. Então, não deixem de ler, tá? Nas páginas seguintes, que é 212 e 213, são duas atividades, dois textos com duas atividades, tá? Que é super importante, por quê? Porque nós vamos fazer, nas duas últimas aulas que vem, dos 2 vídeos que a gente vai gravar, 2 vídeos. Um vídeo nós vamos corrigir todas as páginas do livro, de tudo que a gente falou. Mão na massa, conversa vai, conversa vem, fique de olho no local. Todos esses textos a gente tem respostas, então a tia vai fazer essa correção até as fichas de atividades. E um outro texto, a tia vai gravar um texto que vai ser um texto mais, como eu poderia dizer assim, mais específico, que vai ser com palavras que foram palavras mais difíceis e os seus significados, para vocês entenderem, conforme essas siglas, né? Que eu falei, IBGE, censo, e outras mais, como o INEP, como a FUNAI.
Então, essas coisas são importantes para vocês entenderem os significados, tá bom? Para vocês absorverem melhor o conhecimento. E aí eu vou pedir para vocês fazerem as fichas de atividades das 7 a 10 para a gente poder fechar o nosso livro. E na semana que vem eu faço todas as correções e mais esse outro vídeo. Um beijo e até semana que vem que a gente termina o nosso segundo bimestre.